Olá, meus amigos e amigas, paz e bem. Estou gravando esse vídeo para compartilhar com vocês uma belíssima canção composta por Caetano de Veloso. Caetano é ao lado de compositores como Chico Buarque, Gilberto Gil, Geraldo Vandré, desses caras assim que surgiram na década de 60 e que trouxeram tanta beleza para a cultura brasileira. Você pode dizer que eu sou um saudosista e que meu olhar está sempre voltado para estes compositores que eram jovens quando eu era criança, ou que eu conheci e comecei a curtir quando eu ainda era adolescente. Mas eu queria mostrar a você e talvez conquistar a sua atenção e comigo a sua admiração para a obra desse cara fantástico que está para completar agora 80 anos e que é uma das preciosidades de nossa riqueza cultural brasileira. Caetano compôs esta canção e deu a ela o nome de Língua. E há aqui tantas figuras maravilhosas, e muitos dos meus alunos podem até escutar esta canção e talvez não sorvam toda a beleza desta canção, porque existem detalhes na canção que precisavam ser revelados. Quero que você ouça meus comentários e depois escute a canção comigo. Eu acho que você vai gostar muito. Como eu disse, a canção tem por título Língua e foi composta pelo nosso querido Caetano Veloso. Ele começa já de modo esplendoroso dizendo: gosto de sentir a minha língua roçar a língua de Luís de Camões. Ele explora esse duplo sentido da palavra língua, língua enquanto idioma e língua enquanto órgão físico, órgão com o qual nós beijamos outra pessoa. É isso que acontece quando um beijo na boca acontece, a língua de um roça a língua do outro. Mas Caetano não está falando disso, ele está falando sobre o desejo de ter intimidade com a língua de Luís de Camões. A língua de Luís de Camões é a língua portuguesa. Camões é um dos maiores poetas da língua portuguesa de todos os tempos, escreveu Lusíada, né? Então, começa com essa figura. Gosto de sentir a minha língua roçar a língua de Luís de Camões. Roçar a linguagem, o idioma português. E ele diz, gosto de ser e de estar. Querendo significar com isso que a nossa língua possui uma riqueza que outras línguas não possuem. Por exemplo, o verbo to be, em inglês, é tanto ser como estar. Então, eu estou falando com alguém e eu posso dizer uma frase, e esta frase carrega essa dubiedade. A pessoa não sabe se eu sou assim ou se eu estou momentaneamente assim. Caetano diz, gosto de ser e de estar. Eu gosto do fato da língua portuguesa ter essas alternativas de usar ou ser ou estar. Ele destaca a riqueza da língua. E continua, eu quero me dedicar a criar confusões de prosódias. Prosódias são os acentos das palavras, alterar esses acentos, né? Alterar a métrica que tem as palavras. E ele quer fazer confusão com estas formas de pronunciar as palavras. Quero me dedicar a criar confusões de prosódias e uma profusão de paródias. Profusão significa uma quantidade enorme, como se fosse uma enchente de paródias. E paródia significa uma canção que é mudada para brincar com alguém, a letra é alterada, mantém-se a métrica, mantém-se a melodia, mas a letra ela é alterada de brincadeira para tirar onda com alguém. E ele diz, eu quero criar uma profusão de paródias que encurtem dores, que tragam uma alegria, né? Então as dores ficam mais curtas e furtem cores, como camaleões. O camaleão, como você sabe, ele pega a cor daquele lugar e se camufla. É um artifício que a natureza lhe deu. E
Caetano está brincando com a expressão furta-cor, né? Furta-cor, que poderia significar subtrair de outrem a cor, que é o camaleão, que o camaleão faz, mas o furta-cor também é esse momento do dia em que a gente não sabe se é manhã ou é noite, há aquela penumbra, não é? E ele diz, então, que encurtidores e furticores como camaleões. E ele continua aqui, gosto do Pessoa na pessoa. Ele está falando do Pessoa, que é Fernando Pessoa, poeta português, que nos deu textos maravilhosos, tanto em prosa quanto em rima. Eu gosto do Pessoa, Fernando Pessoa, na pessoa que ele é, em seus múltiplos heterônimos, e ele diz, eu gosto da rosa no rosa. A rosa, a flor, no Guimarães Rosa, que escreveu Grandes Sertões Veredas, esse escritor brasileiro fantástico, uma das obras mais bonitas da literatura brasileira. Percebe a beleza que Caetano está fazendo? Ele diz, eu gosto da rosa, no Guimarães Rosa. E sei que a poesia está para a prosa, assim como o amor está para a amizade. Ele está criando uma relação de valores aqui. Ele coloca lá em cima, poesia e prosa, amor e amizade. Então, a poesia está para a prosa, assim como o amor e a poesia, né? O encantamento, a sedução, assim como o amor está para a amizade. E ele faz uma declaração fantástica. E quem há de negar que esta lhe é superior? A amizade é superior ao amor. Por muitas razões, a amizade não é egoísta, a amizade sabe compartilhar, a amizade não é fruto de uma paixão fugidia, passageira. E quem há de negar que esta lhe é superior? A amizade superior ao amor e, quem sabe, a prosa, a poesia. Mas que coisa linda, né? Que coisa rica a gente pode beber aqui de Caetano. E deixa os portugais morrerem à míngua. Minha pátria é minha língua. Fala, Mangueira, e deixa os portugais morrerem à míngua. Ou seja, o Portugal com a sua lógica colonialista, né, que queria colonizar pelo poder, pelo constrangimento. Não, deixa isso para lá. O que eu quero é que de Portugal eu quero a língua. A minha pátria é minha língua. E essa pátria, que é minha língua, não se expressa tão belamente em outro lugar como em Mangueira, nas poesias, no barracão, no samba. Fala, Mangueira! E a Mangueira fala. E aí vem o estribilho maravilhoso de Caetano, né? Flor do Lácio, sambódromo, Luz América, latim em pó. Flor do Lácio é uma expressão de Caetano ao primeiro verso de um soneto de Olavo Bilac a respeito da língua portuguesa. Bilac diz assim: última flor do Lácio, inculta e bela, eis a um tempo esplendor e sepultura, outro nativo que na gangra impura a bruta mina entre os cascalhos vela. Então, ele está citando esse poeta extraordinário que é Olavo Bilac e diz que a língua portuguesa, esse é o título do soneto de Bilac, a língua portuguesa é a última flor do Lácio. Lácio é uma região da Itália, onde o latim, que deu origem à língua portuguesa, aquela língua vulgar, né? Aquela corruptela do latim, porque a língua portuguesa é uma língua neolatina, uma língua que procede de uma corrupção do latim, como acontece com o espanhol, como acontece com o francês, como acontece com o próprio italiano, de todas as línguas neolatinas, a mais próxima do latim, do texto original. Mas então é a flor do Lácio, essa região da Itália, de onde veio, né, de onde chegou até nós essa língua, essa construção, essa corrupção da língua latina que vem a ser a língua portuguesa. Flor do Lácio, sambódromo. Sambódromo, que é o lugar das escolas de samba, onde a língua portuguesa vira samba enredo e é cantada por multidões. Luz à América. Você já notou? O Brasil é o único país das Américas que fala português. Então, nós somos a Lusa América, a América portuguesa, a América da língua portuguesa. Aqui é o latim em pó.
É o latim moído, é o latim destroçado, é o latim em pó. O que quer e o que pode essa língua? O que a gente pode fazer, né, com essa língua? E aí ele continua. Espero que você esteja gostando dessa análise de tanta beleza e tanta inteligência de Caetano Veloso. Vamos atentar para a sintaxe dos paulistas. Sintaxe é aquela parte da gramática que tem a ver com as concordâncias e as regências e tal, e o jeito que os paulistas falam, né, sem preocupar-se frequentemente com concordar o sujeito e o predicado em número e tal, e ele diz, olha, o sintaxe dos paulistas e o falso inglês relaxes dos surfistas. Ele vai, daqui a pouco, fazer uma citação a esse falso inglês, esse inglês que pega algumas palavras da língua inglesa e brinca com essas palavras como se estivesse falando inglês de modo relaxado. É o falso inglês relaxe dos surfistas. Sejamos imperialistas, ou seja, vamos criar não mais como fez a Inglaterra, que criou um império de colônias inglesas, como a Índia, a África do Sul, o Canadá, mas vamos fazer um império da língua portuguesa. Vamos espalhar a língua portuguesa e sejamos imperialistas, tornando a língua portuguesa essa língua onde tanta poesia, tanta beleza, tanta graça. Sejamos imperialistas, é o convite de Caetano. Cadê? Sejamos imperialistas. Vamos na velocidade da dicção chuchu de Carmen Miranda. Carmen Miranda, aquela cantora e multiartista, né, que encantou os Estados Unidos ali na década de 40, aproximadamente, né, apresentando com Dorival Caymmi a música brasileira e, de certa forma, preparando os Estados Unidos para a grande invasão, que é a bossa nova, que chega na década de 50 aos Estados Unidos e ao mundo todo. Né? Então, ele chama atenção para Carmen Miranda e depois ele faz essa homenagem linda. Ele diz, e que Chico Buarque de Holanda nos resgate. Porque Chico, velho. Chico é o grande artista da língua portuguesa. O que Chico já fez com suas canções, com seus livros, ele que mente extraordinária, que mente extraordinária. Quanto tempo eu precisaria para contar a vocês e mostrar a vocês toda a beleza da obra de Chico Buarque? E ele diz, e que Chico Buarque de Holanda nos resgate e checkmate. Explique-nos, Luanda. Luanda é a capital da Angola, né? A África portuguesa, né? E que explique-nos, Luanda, porque muito do que somos, né, vem daquela síntese entre portugueses e negros que tem seu lugar especial em Angola, e talvez a nossa compreensão esteja em ouvir Angola. Explique-nos, Angola, Luanda, né? Ouçamos com atenção o deles e os delas da TV Globo. A TV Globo, com suas novelas e com todo o seu telejornalismo, sempre focado na questão da propriedade. Isso pertence a fulano, isso pertence a ciclano, tudo é deles e delas. E o que é do povo? E o que é de todos? Se tudo é propriedade privada dos poderosos, ouçamos com atenção os deles e os delas da TV Globo. E aí ele, puxa vida, e aí ele faz uma citação de Thomas Hobbes. Sim, Hobbes, um daqueles contratualistas, né, do século XVIII, que está escrevendo ali na mesma época de Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, de Locke, e Hobbes tem uma obra fantástica chamada Leviatã, em que ele diz que o homem é o predador do próprio homem. O homem é o lobo do homem. Essa é uma frase clássica e conhecida de Hobbes. E Caetano pega essa frase e diz, sejamos o lobo do homem. Se o homem é o lobo do homem, vamos comer esse lobo. O homem não precisa ser o lobo do homem. Então, o que a gente vai ser? A gente vai ser o lobo do lobo do lobo do homem. Sejamos o lobo do homem. O lobo do lobo
do lobo do homem, devorando aquele que poderia destruir. Vamos libertar. Adoro nomes, nomes que dificilmente se encontrará em outra língua que não em português, porque isso é um problema para alemães, ingleses, não é? Chegam no Brasil, a dificuldade que eles têm com a nasalização de algumas palavras, né? Então, eles nomes em an, como ran, imã, 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 ele fica repetindo, porque como é difícil a pronúncia nasalizada para algumas pessoas que vindo ao Brasil e têm dificuldade com isso. E ele diz que gosta de nomes, o som que alguns nomes próprios têm, como Scarlet Moon, de Chevalier, Glauco Matoso e Arrigo Barnabé, e Maria da Fé. E aí ele volta, Flor do Lácio, Sambódromo, Luz América, Latim em pó, o que quer e o que pode essa língua. E se você é um acadêmico, se liga agora nesta frase de Caetano, que é extraordinária. Se você tem uma ideia incrível, é melhor fazer uma canção. Mas, se a ideia é incrível, por que eu não escrevo uma tese? Por que eu não produzo uma obra científica? Por que eu não tento transformar o mundo? Eu tive uma ideia incrível. Não, é porque o colonialismo, a colônia, né? O colonialismo europeu, euro-americano, nos confinou a esse espaço estreito da música. E aí Caetano, sendo irônico, diz assim, se você tem uma ideia incrível, é melhor fazer uma canção. Está provado que só é possível filosofar em alemão. Quem é que dizia que só era possível filosofar em alemão? Martin Heidegger. Heidegger dizia, né, alemão, que duas línguas foram talhadas para a filosofia, o grego e o alemão. Mas fez filosofia em alemão, e se você olhar para todas as áreas do direito, da filosofia, você vai perceber que é assim. Mas Caetano faz uma crítica dizendo, não é assim, cara, não vamos baixar a cabeça, porque é isso que eles querem de nós. Se você tiver uma ideia incrível, faz uma música, porque brasileiro tem que fazer música e só. Não pode fazer ciência. Podemos. E ao dizer que está provado que só é possível filosofar em alemão, ele está fazendo um argumento ad absurdo, né? Para chamar a nossa atenção. Claro que não é só possível filosofar em alemão, Sartre, Foucault fizeram filosofia em francês, a filosofia nasce grega, temos extraordinários filósofos que escreveram em inglês, e também temos pensadores relevantes. Lorival Villanova, por exemplo, da Faculdade de Direito do Recife, fez filosofia em língua portuguesa. Então, puxa vida, porque como é que a gente vai esquecer de figuras que foram tão importantes como Tobias Barreto, mas que, para tornar as suas ideias conhecidas, publicava um jornal em alemão, isso no finalzinho do século XIX, início do século XX. Muito legal isso, né? Se você tem uma ideia incrível, é melhor fazer uma canção. Está provado que só é possível filosofar em alemão. E aí ele começa a brincar com palavras, né? Blitz quer dizer corisco. Hollywood quer dizer Azevedo, né? Então está pegando elementos de choque entre a cultura norte-americana e a realidade brasileira, né? E o recôncavo é a região de onde vem Caetano, lá de Santo Amaro, né? O recôncavo baiano. Caetano é de Santo Amaro, é o nome da cidade onde ele nasceu, Santo Amaro da Anunciação. E que coisa linda, ele diz, a língua é a minha pátria. Essa é uma frase que ele já havia dito antes. Mas o que é a pátria? A palavra pátria vem do latim pater. Pátria é o lugar de teu pai. O lugar de teu pai. E Caetano diz, a língua é a minha pátria. E eu não tenho pátria, eu tenho mátria. A minha língua é o lugar da minha mãe, mas eu não quero nem pátria nem mátria, eu quero frátria, de frater em latim, que quer dizer irmão. Eu quero frátria, eu quero um lugar onde seja a língua não de meu pai, a casa de meu pai, da minha mãe, mas dos meus irmãos. A língua é minha pátria e eu não tenho pátria, eu tenho mátria e quero frátria. Poesia concreta, prosa caótica, ótica futura, samba rap, chiclete,
com banana, chiclete com banana. A expressão, quando você pensa em chiclete com banana, você logo lembra daquela banda, né, baiana, né, chiclete com banana. Mas o próprio nome chiclete com banana vem de uma música que, se eu não me engano, de Jackson do Pandeiro, em que ele diz assim, ele diz, olha, os americanos estão querendo aprender e tal, e ele só vou colocar o ritmo americano no meu samba quando o tio Sam pegar no tamborim. E aí ele começa a dizer, chiclete eu misturo com banana e o meu samba vai ficar assim. E aí ele começa a misturar os ritmos, né? Os ritmos. É muito legal essa música de Jackson do Pandeiro, que deu origem a um nome da banda baiana chamada Chiclete com Banana, quer dizer, a mistura do americano com o que é mais brasileiro, né? Então, será que ela está no Pão de Açúcar? Alguns diálogos, né? E aí, como eu disse, aquele falso inglês relax dos surfistas. E o cara diz assim, tá crowd, bro. Crowd significa lotado, cheio, né? E bro seria a forma contracta de brother, meu irmão, você e eu, lhe amo. O que é que eu te faço, nego? Que expressão assim, né? Então, nossa, né? Toda a gente, o que é que eu te faço, nego? Bote ligeiro. Mande brinquedinho, Ricardo. Teu tio vai ficar desesperado. Otavinho, põe a camisola para dentro, assim, mas pareces um espantalho. I like to spend some time in Moçambique. Essa é uma frase de uma canção, se eu não me engano, é do Bob Marley. E que significa, né, a tradução, I like to spend some time in Moçambique. Às vezes eu gosto de passar um tempo em Moçambique. E aí duas palavras em japonês, arigato, arigato. Nós falamos como quem inveja negros que sofrem horrores no gueto do Harlem. Harlem é uma região nos Estados Unidos, onde vivem muitos negros e são objetos de violência, né? E nós falamos como quem inveja negros que sofrem horrores no gueto do Harlem, livros, discos, vídeos à mancheia. E deixe que digam, que pensem, que falem. Essa última frase, deixe que digam, que pensem, que falem, é uma citação de uma outra canção. E eu espero que você tenha gostado desse compartilhar aqui.